Vamos de só lembrando tudo nós irmãos como a os e domingo de dízimo e também nós estamos no mês de Maria, mês de maio. Leituras que nós vamos ouvir. Primeira leitura e tirado do livro de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 8, versículo 5 a 8, ainda versículo 14 a 17. Depois de morto o diácono Estevão, cristãos de Jerusalém na perseguiram com força. Manga de irmãos da fé sai da cidade para salvar suas vidas e vai para toda a cidade de Judeia e Samaria. Um dos irmãos, o diácono Filipe, que vai pregar a palavra de Deus na região de Samaria, e manda de gente receber com alegria batismo no nome de Jesus. Suma irmãos mais grande na igreja de Jesus, Pedro que João vai visitá-los e deles sacramento de confirmação para a força do Espírito Santo poderia arribar deles e para acompanhá-los na vida nova que começa com o batismo. Segunda leitura e tirado do primeiro carta de São Pedro, nesse capítulo 3, versículo 15 a 18. Leitura da obra continua ensinamentos de São Pedro para todos os irmãos da fé. Nessa carta, São Pedro continua a dar bons conselhos aos com sentido particular para todos aqueles que não sofrem perseguições de autoridades pagãs ou de gente sem fé. Eles tudo é livre de seguir exemplo de Cristo, que sofreu e morreu, mas depois se lanta vivo mais. Gosta e sinta na glória do céu. Assim terá bem acontecer com que eles confiam e que não sofrem para ver de ser fé na Jesus. Nós somos as leituras. Leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Filipe ia numa cidade de Samaria, e lá que conta a boa nova de Cristo. Manga de gente não viva com sentido a palavra de Filipe, e ficar admirado para ver de milagres que não fazia. De fato, manga de gente estava dominado por espírito de mal, que não saiba que grito garante. Manga de mancos clientes que têm a doença de amolecimento bem curado. Para ver 10 motivos. E tem uma grande alegria naquela cidade. O apóstolo Vescusa na Jerusalém, de como agentes de Samaria aceita a palavra de Deus, e manda Pedro com João para. Esses vai para lá, é raça para samaritanos, para poder receber Espírito Santo, que cariaba ainda riba deles. Então, Pedro pujou um pulmão riba deles. Assim, ele recebeu Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. celebrar
Dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira vos adora e celebra. Entoem-nos a vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. Todos os que temais a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, vou respeitar Cristo Senhor no vosso coração, vou estar pronto para responder qualquer alguém que pede vós para explicar acerca da esperança que vos tem. Mas vou fazer com mansidão, com respeito, com bom sentido, para que vos roubado, boa maneira de viver, boa fé na Cristo e não bem confundir eles. Se Deus me estiver, e mais melhor para vos sofrer na caminho de bem do que na caminho de mal. Cristo também morreu para via de nossos pecados. Ele que era justo e morreu para aqueles que eram justos, para levar-nos tempo de Deus. Se corpo morre, mas eu te vida para via de Espírito. Essa é a palavra de Deus. Terceira leitura, e tirado do Evangelho de São João, nesse capítulo 14, versículo 15 a 21. Evangelista São João, na apresentar o testamento de Jesus, sua última recomendação, na última dia, que faz quinta-feira santa, junto com os discípulos. Discípulos estavam com medo, para vir fraco na fé, e permitiu-lhes comer. E não vai num desse papel, mas cara disse eles órfãos. Jesus me disse para tudo que eles que estão unidos nesse amor novo motivos de confiança. E permitiu o Espírito Santo, chamado Espírito de Verdade. Sabia, e não bem revelar-lhes seus ensinamentos com vontade de se papel. Ainda, e permite estar sempre presente nessa igreja. Depois de sua ressurreição, com o Espírito também de se papel e nos sacramentos de igreja. Meus irmãos, nós lanta tudo junto e depois de cantiga da aleluia, nós abrimos meu coração
e não subta direito boa nova de salvação. Naquele tempo, Jesus falou assim aos discípulos: se vos amam, vos bem cumprir os mandamentos. A mim, na roga Deus Pai, e Ele ina binda vos outro defendedor, que na bem está com vos para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo vai poder receber. Fabia é capaz de olhar e nem conhecer. A voz, bona bem conhecer, Fabia está na boa metade, está dentro do bom coração. Em cana diz a voz órfã, na bem fica com vós. Dele para pouco tempo, depois o mundo cana bem olhando. Mas a voz, bona bem olhando, Fabia bem de vós, também a vós, bona bem-vinda. Naquele dia, bona bem se documar, a mim está na minha parte, e a vós está na minha, e a mim está na vós. Quem que te conserva minha mandamento, quem que te respeita eles, e te ama. Quem que ama, minha papai na bem amal. A mim também, na bem amal, e na bem mostrar minha caminho. Palavra de nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, como já tinha dito no início dessa celebração eucarística, a liturgia da palavra de hoje nos prepara para duas grandes festas, próximas festas, que vamos ter na nossa Igreja Católica Romana, que são a Ascensão e o Pentecostes. E na primeira leitura
ouvimos que o diácono Filipe vai em Samaria para pregar o Evangelho. E se lembramos bem, no domingo passado, 7 homens foram escolhidos dentro do povo para a diaconia, que é o serviço, porque surgiu um problema, que era a desigualdade de partilhar as comidas entre as mulheres gregas e hebraicas. Então, por causa disso, para ajudar os apóstolos para a evangelização, 7 homens foram escolhidos. E dentre esses 7 homens, eram também Filipe. E hoje, na primeira leitura, vemos o relatório da atividade missionária de Filipe. Ele foi para a Samaria. E a gente sabe também que a Samaria é uma cidade que é vista pelos judeus como uma cidade impura, porque depois do exílio da Babilônia, os samaritanos se casaram com os estrangeiros. Então, eles são vistos como um povo que não é puro, mas os judeus de Jerusalém ou da Judeia guardam a linhada de David. Então, eles se veem como puros, mas os samaritanos são impuros. É por isso os judeus do sul não querem se mexer com os judeus do norte da Samaria. Mas mesmo assim, Filipe quebrou essa barreira e ele foi anunciar o Evangelho para os samaritanos. Isso nos ensina muitas coisas, pelo menos 3. A primeira das coisas é que o Evangelho não é destinado só para um só povo, porque a salvação não é só para um só povo, a salvação não é só para o pessoal do Bandim, é para todos. É por isso que Filipe foi na Samaria, que não é mesmo uma terra judia, para pregar o Evangelho. É assim que o Evangelho chegou até nós hoje, porque não somos, literalmente falando, da linhada dos judeus, mas porque algumas pessoas saíram da sua terra e foram pregar o Evangelho. Por isso que o Evangelho chegou até nós hoje. E outra coisa que podemos aprender da primeira leitura é que, por meio de Filipe, muitos milagres aconteceram, porque ele fazia a vontade de Deus. E quando a gente também faz a vontade de Deus, os milagres acontecem. E tiveram muitos convertidos. E Filipe batizou as pessoas em nome de Jesus. Mas a leitura nos diz também que ele tinha que esperar os apóstolos Pedro e João para dar a confirmação, que é crisma. E isso também nos ensina que na nossa igreja tudo é estruturado, porque mesmo sendo diácono, ele não poderia dar crisma. É a mesma coisa também com os sacerdotes. Um sacerdote não pode se levantar só um dia assim para dar o crisma. É o bispo que dá crisma. Mas o bispo também pode delegar o padre, o sacerdote, para dar o crisma. Mesma coisa também com os fiéis. Um fiel não pode se levantar um dia e fazer o que quiser na igreja, porque a igreja é algo muito estruturado. E o que vemos na primeira leitura. E temos que guardar essa alinhada da nossa fé, para que tudo se coordene bem. E após receber a crisma, vimos que os pessoas da Samaria começaram também a pregar o Evangelho a outro povo. É por isso o salmista diz que: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso, porque Deus fez maravilhas mesmo na terra das pessoas que não acreditavam em Deus. E quando a gente também acredita em Deus,
os milagres também acontecem entre nós. E ouvimos também na segunda leitura da Epístola de São Pedro, o apóstolo São Pedro nos interpela dizendo que é preciso dar razão da nossa esperança. O que significa isso? Que é bom acreditar em Deus, é bom crer em Deus, mas temos que saber por que cremos em Deus. Porque muitas pessoas dizem que creem, mas não sabem por que elas creem. Por exemplo, as pessoas que nasceram na fé, o pai e a mãe já são católicos, então os bebezinhos já foram batizados, como no meu caso também fui batizado quando tinha só 1 mês. Então tem muitas pessoas assim que nasceram na igreja, mas não basta nascer na igreja, temos que fazer experiências pessoais com Deus. Isso é o que guarda a nossa fé, porque se baseamos a nossa fé só na fé dos nossos pais ou dos nossos padrinhos, quando começam as dificuldades assim, será um pouco difícil para sobreviver na fé. Quando começam os ventos contrários, será um pouco difícil para ter os pés no chão. Mas é preciso fazer experiências pessoais. E isso se faz estando em comunhão com Deus. E é o que o apóstolo São Pedro nos pede na segunda leitura, que é preciso dar esperança à nossa fé, saber por que cremos no Evangelho, porque não basta seguir as pessoas, temos que fazer essa experiência pessoal com Deus. E o apóstolo São Pedro nos diz também que será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Isso significa que sempre vai ter perseguições, mas que essa perseguição não seja porque estamos fazendo algo errado, porque se for o caso, aí não tem uma retribuição. Mas se estamos fazendo o bem, e por causa do bem, as pessoas estão nos perseguindo, isso já temos a certeza que as portas do céu já estão abertas para nós, porque é o que fizeram também com Jesus. Perseguiram Jesus porque ele fazia o bem. Então a gente também, se fazendo o bem, as pessoas estão nos perseguindo, temos que ter essa certeza que um dia vamos entrar no céu. Mas se estamos sofrendo por causa das consequências dos nossos atos errados, aí não tem salvação, porque é muito fácil dizer, quando uma coisa acontecer, dizer que é a vontade de Deus. A gente coloca tudo nos ombros de Deus, mas não sempre é assim. Muitas coisas acontecem porque a gente também fez algo errado. Mesmo os fenômenos que a gente chama de naturais, como terremoto, tsunami, tornado, não são coisas tão naturais que a gente diz, porque é fácil dizer, é um fenômeno natural. Mas o que causa este fenômeno natural? Às vezes são os resultados dos nossos atos errados. Então, como diz o apóstolo São Pedro, não seria bom colocar tudo nos ombros de Deus. E já no Evangelho de hoje, do evangelista São João, Jesus disse aos discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Qual foi o contexto em que Jesus disse isso? Foi na última ceia. Jesus acabou de anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, ele vai morrer e ele volta para o Pai. Mas ele não vai deixar os apóstolos órfãos. Ele vai mandar o defensor, que em grego que é o Paráclito. Paráclito é tipo um advogado. Então se diz que ele vai para o Pai,
mas Ele vai mandar para nós um advogado para nos defender. Então, temos que ter esta certeza que vamos nos dar conta da ausência de Jesus, mas é uma ausência presente, se posso usar uma palavra filosófica assim, que Jesus está indo para o Pai, mas está transformando a sua presença, porque quando Ele estava na terra, a gente tinha a presença visível do Pai, mas indo para o Pai, vamos ter a presença invisível de Jesus. Então isso também nos mostra que não tudo o que existe que podemos ver ou enxergar com os olhos físicos. Tem muitas coisas que existem, mas não conseguimos enxergar com os olhos físicos. Isso é o Espírito Santo que estamos esperando para receber. O Espírito Santo não é tão visível, é invisível, mas a gente precisa se abrir para poder receber o Espírito Santo. E Jesus disse: como podemos nos abrir? É guardando os mandamentos. É guardando os mandamentos que podemos nos preparar para receber o Espírito Santo, amar a Deus e amar o próximo. E é fácil dizer que amamos a Deus, porque não vemos Deus fisicamente, mas é difícil amar o próximo. Mas é a isso que Deus nos chama. E um fato é certo: o Paráclito, o defensor, será enviado para todos, mas só aqueles que vão guardar os mandamentos de Deus vão perceber ou aproveitar os seus sinais. Então Jesus vai mandar o Espírito Santo para todo mundo, mas só aquelas pessoas que fazem a vontade do Pai que vão receber esse Espírito Santo. Então, se a gente também queremos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, temos que fazer a vontade do Pai, guardar os mandamentos. E o mundo não é capaz de receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está trazendo uma mensagem que incomoda o mundo. A gente costuma dizer que a verdade é amarga. É isso o trabalho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre diz a verdade, mas não sempre estamos prontos para receber essa verdade. É por isso que é um pouco difícil, mas quando tivermos um coração aberto com a vontade de Deus, é possível receber o Espírito Santo. E Jesus disse: quem acolhe os meus mandamentos ou observa, esse me ama. Então, para sabermos que amamos a Deus, temos que nos abrir e guardar os mandamentos. E vou narrar uma história. Tinha um sacerdote fiel. Isso não se vê que alguns não são fiéis, mas um sacerdote muito carismático. E ele foi enviado a um povoado onde tinha muitas pessoas possuídas pelo demônio. E esse sacerdote começou a fazer exorcismo, a curar muitas pessoas. Só que isso não gostou a muitas pessoas, ou as pessoas que faziam mais, né? Então, planejaram para matar esse sacerdote espiritualmente, pela bruxaria. Então, fizeram tudo e não conseguiram matar o sacerdote. E disseram que agora vão mandar as pessoas, os assaltadores, as pessoas que assaltam, né, para matar o sacerdote. E já conhecia a trajetória do padre. E um dia o padre deveria ir para um povoado, outro povoado, para celebrar a missa. Então 3 pessoas já estavam no caminho para poder matar esse sacerdote. O padre foi para celebrar a missa. E quando ele estava a ponto de terminar a missa, começou a chuva, uma chuva grande. E por causa da chuva, o padre não poderia voltar para casa. Ficou lá no povoado o dia inteiro. E as pessoas que estavam esperando ele ficaram aí o dia inteiro e não conseguiram ver esse sacerdote.
E o sacerdote também ficou com raiva, porque no mesmo dia ele tinha que fazer uma entrevista para conseguir um visto para poder viajar. Mas por causa da chuva, ele não foi. E o sacerdote também começou a se queixar, dizendo a Deus que ele faz tudo, ele respeita, ele guarda os mandamentos, mas mesmo assim, Deus não parou a chuva. Porque quando estava chovendo, o sacerdote rezou para a chuva parar, mas a chuva não parou o dia inteiro. E por causa disso, ele não poderia sair do povoado e voltar para casa. E quando chegou a noite, o sacerdote voltou para casa. E quando entrou, apenas ele entrou na casa, as 3 pessoas entraram também. E perguntaram para o padre que qual é o Deus, o que Deus esse padre adora. E o padre disse que eu adoro Deus único, a Deus da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então as 3 pessoas disseram para o padre que ele tem que guardar esse Deus, porque hoje eles fizeram o plano para matar o padre, mas por causa da chuva não conseguiram. Mesmo o bruxo também fizeram o plano para matar o padre, mas não conseguiram. Aí o padre também começou a chorar, porque ele já tinha se queixado muito. Disseram que ele rezou, mas a chuva não parou. Aí ele entendeu que Deus mandou a chuva para preservar a sua vida. E na nossa vida também muitas coisas assim acontecem. No momento a gente não entende o que está acontecendo, mas depois, com a iluminação do Espírito Santo, que a gente consegue enxergar alguns aspectos da nossa vida. Então hoje vamos pedir a Deus que nos ajude para nos abrir, para entender o que acontece na nossa vida, que Ele nos dá a graça também para acolher o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo possa transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Irmãos e irmãs, pedimos ao Pai que está nos céus, que escute as nossas preces pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo: ouve-nos, Senhor.
daqueles que dão a vida pelo caminho. Oremos, irmãos. Pelas crianças da primeira comunhão, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares onde existe e cresce o amor. Oremos, irmãos. Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos e fazer que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos. Por Cristo nosso Senhor.
Pai Todo-Poderoso. Subam a vossa presença, Senhor, a nossas orações e a nossas ofertas, de modo que, purificado pela vossa graça, possamos participar dignamente no sacramento da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus que é onipotente, é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, e que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oração do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ali mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultamos homem por toda a terra, e com os anjos e o santo proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons derramados sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertem para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e o deu a seu discípulo, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admissistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom José Lampracá e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram desse mundo, de modo particular nossos fiéis do fundo da paróquia. Te pedimos, Senhor, que os admita na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Nossa Senhora de Carmo, São José, São Leonardo Moriano e Santo Antônio, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos cantar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso
Jesus Cristo, nosso Salvador. Juntos, Senhor Jesus Cristo, disseste ao vosso apóstolo, deixa-nos na paz, todos a minha paz. Não vejo o nosso pecado, mas a fé da vossa igreja. Dá-me a paz segundo a vossa vontade. Vossa igreja na unidade de Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com alegria, saudemos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, diz o Senhor. Eu o pedirei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, que permanecerá convosco para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovai para a vida eterna, multiplicai-nos os frutos do sacramento pascal e fundidos a vossa alimento e nos salva, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de não é para avisos, na comida vos tudo quando lança para a raça para a terra. É verdade que uma perante incertezas, perante sinais de que uma coisa cara mudar, não está perdendo fé um bocadinho. Mas justamente lá que Deus na pera cada um de nós, para medir até quando que não puder aguentar. E que não esqueci como tudo na Deus tem esse tempo. Então a nós tudo, mas tudo, no cuidado falanta para não fazer oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, vós sois o Deus da justiça, do amor e da paz. Sois vós que governais todas as nações do mundo. O poder e a força estão em vossas mãos. Ninguém pode resistir diante de vós. Nós nos entregamos a nossa terra, a Guiné-Bissau. Nós vos louvamos e vos agradecemos. Vós sois a fonte de tudo que possuímos, de tudo que somos. Reconhecemos os pecados cometidos e o que de bom não temos feito por esta terra. Pelo vosso amor, pelo vosso perdão, livrai-nos do castigo que merecemos. Senhor, estamos muito ansiosos, não só por causa de tantas incertezas, mas também por causa dos problemas morais, econômicos e políticos desta terra. Ouvi o grito do vosso povo que vos implora na fé. Deus de bondade infinita, força na aflição, nossa saúde na doença, nossa consolação na tristeza. Tende piedade desse vosso povo. Livrai a nossa terra do caos, da anarquia e da desgraça. Abençoai-nos com o vosso reino de justiça, de amor e da paz. Nós vos pedimos em nome de Cristo. Meu irmão, não tem que continuar a raça para Guiné-Bissau. Para além de problemas que Guiné-Bissau tem, notícias de semana na fala de Acumá, terrorismo perto do Senegal. Então, se perto do Senegal é porque está quase para chegar ali. Quando opera, para não estar na chora, não busca outras formas. Não tem graça. Não tem graça com certeza. Avisos. E avisar todos os membros do presídio Nossa Senhora de Graça de comer que tem reza de terço durante a semana, de segunda a domingo. E da direção de Cúria avisa todos os membros paroquianos em geral de Cumã, para ver a missa de Maria, e na fazido reza de terço comunitário, 5 horas da tarde, perto da paragem de Biumbo, na casa de José Opadai Gomes, perto da comunidade São Leonardo Morialdo. Para ver aquilo, ele pedido tudo para os paroquianos para participar. Ele avisar todos os responsáveis como membros do grupo adolescentes de como eles que têm responsabilidade de angariar donativos. Naquilo, é de entrega papelinhos, é fazer recolha de distribuição de donativos para apoiar a carta durante o mês de maio. Ele avisar todos os membros do coro paroquial de como ele tem ensaio aos
na banda de 5 horas de tarde na comunidade São Leonardo Morrialdo. E na avisar tudo vocacionados com salmistas, a nível de 4 comunidades de Cumã, era ter encontro às 6 horas de tarde na comunidade central, por irmã Jacqueline, presença de tudo aquilo que convocaram indispensável. Coordenação de jovens pais, na avisa tudo responsáveis, comissão de 8 de março, com a coordenação de jovens pais de nossa paróquia, de comer ter reunião a os, depois de missa às 10 horas, na comunidade central, ninguém quer livre falta. Movimento CVAV Valentes, na lembrança tudo para a pesca encarregado de educação de meninos, de Benjamin a cadetes, de Cumã, e na realizar a sessão de formação dia 22 a 24 de maio. Prazo de pagamento não vai até dia 22 de mês. E ainda informado tudo que eles que paga, ainda fica fora de promessa. Coordenação do grupo de acólitos, a nível de paróquia, informa tudo acólitos para tomar parte do intercâmbio com coordenação do grupo de leitores. Dia 17 de 10 meses na comunidade de São José, contribuição para cada membro de 500 francos. Pastoral de adolescência com juventude na avisa tudo responsável de adolescentes, pré-adolescentes, comissão organizadora da Semana Cultural, com o Carnaval Paroquial, como é ter reunião a aos, depois de missa às 10 horas, na comunidade central, para apresentar relatórios. E não informar tudo paroquianos com uma inscrição para casamento com o Sadja. Limpeza desse mês está na responsabilidade de catequese, particularmente turma de 6º com 7º volume, nesse caso Sala de Pascoal Cunheiro. E na convidar tudo no paroquianos para tomar parte na peregrinação mariana para Cachaf, quando organizado para a paróquia Nossa Senhora de Natividade de Caxião, no dia 15 e 16 de mês. Inscrição e 500 francos para quem começa a participar. Grupo de família na lembrança, todos os membros de Cumã, e ter a formação depois das missas. Convite que vem de Nossa Senhora de Fátima, está ainda em pé, e era convidado para tomar parte nas atividades de celebração do dia de ser paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Novena e terço de 3 a 11 de maio, a partir de 6 horas. 12 de maio, missa na Catedral, 7 horas, depois seguido de procissão. Dia 13 de maio, missa solene, 7 horas. 17 de maio, missa 8 horas e 10 horas. Programa festivo seguinte: Festival de Músicas Marianas, dia 12, 13 e 16. Noites festivas com quermesse. Dia 17 de maio, festa paroquial com almoço e encerramento às 22 horas. Contribuições para almoço: adultos com jovens 4.000. Não pensa está barato, né? Adolescentes 2.500, criança 2.000. Camisola 2.500, bandeirinha 500 francos. Na passa rapidamente a leitura de balancete de dízimo do mês de março de 2026. Entradas para a comunidade. Comunidade central entra 430.750. Nossa Senhora de Carmo entra 131.175 francos. São Leonardo Murial entra 47.350. Comunidade São José e Carajista, nenhuma entrada. Total geral é de 609.275 francos CFA. Desse valor, na dimensão religiosa é gastado 270.000, na dimensão social é gastado 75.000, na dimensão missionária é gastado 270.928.000 francos CFA. Total de todas as dimensões está dá um valor de 615.928.000. Depois, com despesa de manutenção de conta do Conselho Econômico, mais 5.750, terá um total geral de 621.678 francos CFA. Ou seja, ele tem um déficit de 12.403 francos CFA. Esse
E balancete ainda fixado que como se tiver mais pormenores e detalhes e pode passar para a consulta. Muito obrigado e continuação de bom domingo para todos nós. Bom dia. Rapidamente me cumpre promessa de apresentar-vos orçamento que chega no mão para não poder cobrir Murialdo com a chuva para afetar a oração. É necessário 108 tubos de 40 para 40, preço daquele tubo total para comprar é 972 mil. É precisado de 192 tubos de 35 por 35, se preço é 1.440.000. Ainda é precisado de 96 tubos de 30 por 20, na custando 480.000. Ainda é precisado de 235 folhas de zinco, que na custando 2.937.500. É precisado de 8 caixas de parafuso, que na custando 100.000. É precisado de 15 discos de corte, que na custando 15.000. Não é preciso ainda de comprar 20 litros de aquela tinta que está pinta aquele ferro scale, antiferrugem, ok. Ela custando 50.000. É precisado de 20 litros de diluente, é custando também 50.000. É precisado de 8 caixas de eletró, ela custando 20.000. É precisado para fim 10 pincel, era custando 5.000. E mão de obra que não pedido para a realização desse trabalho está na ordem de 750.000. Esse tudo está totalizando 6.069.500, que não precisa dele para cobrir Murialdo. E vai raro como a igreja somna. E valor grande, mas com valor impossível. Ora que nós não junta, cada quem um bocadinho aquele tipo de dá. Para assim como a última parte do orçamento humano mostra leve. Então não faz o seguinte, acabou de ouvir para valores que está lá arriba que não apresenta, vou considerar esses de base, me ouvir chamadas de gente que não falam, não assumir a rúbrica, não assumir a quantidade de material, e mesmo naqueles que cedo bastante pisado de 1 milhão e tal, se tem alguém que pode dar alguma parte daquilo, não é pena. Mas que é certo, e como aqui a igreja tem para cobrir e na para chuva. Essa decisão, nem se fome na cochino na barriga, mas não decidia tomar e não fazer. Só para corrigir a informação de limpeza, é passado já, mas sala de Nino, o Pascoal. Oiera, ok. E chegando na mão, esse cartaz de Daniel, de grupo musical Libertação Renovada. Libertação era um grupo que tem na Bafata, Magossi, gente antigos, tudo conhecido. E tem um grupo de libertação renovada. Esse cartaz não é fixado, né? Cantiga com esse está cantando e fora de normal para louvar a Deus. Então, para o dia de que ela faz concerto no dia 17, próximo dia domingo, na campo de escola de São Paulo. Preço para entrar esse concerto e só 2.000. Então, bona mesquinha, vai concertos de batucada que 3.000 e tal, preço de concerto para adora Deus 2.000, bona chorar. Não esperai de você acabar esse concerto. Obrigado, não contra, bom domingo. Não contra lá para matar bichos, tá bom? Aniversariantes
Colocamos a nossa semana sob a proteção da Virgem Maria, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, São José, São Leonardo Murialdo, levantemos-nos para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. E de paz o Senhor vos acompanhe. Abençoado domingo para todos e todas.